salvar-nos, redimir. Salvar do quê? Redimir do quê? Aí, de Gênesis até Apocalipse, no domingo passado a gente andou até bastante, né? De Gênesis até, de 1 até 3, né? Então faltou todo o resto ainda para os próximos 2 domingos, hoje mais 2, né? Então vamos lá, rapidinho. Então a gente terminou aqui, a gente terminou falando sobre a... eu nem perguntei se podia começar, né? Pode? A gente terminou aqui quando Deus criou então todo o universo, né? E aí ele tinha deixado as árvores, né? Conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. E falou que uma delas não podia comer, que era do conhecimento do bem e do mal. A Eva foi lá, comeu, passou para Adão e tudo mais. E aí, por conta disso tudo, houve uma separação, um rompimento do relacionamento da humanidade com Deus. E o caos voltou a existir. Não havia mais a ordem que Deus tinha feito. Em todo o universo havia uma ordem, havia uma função, uma finalidade. Não existia mais isso, né? E houve essa ruptura de céus e terra entre Deus e a humanidade. E, consequentemente, a morte. A morte veio, houve essa separação. E o grande problema, então, que a gente vê lá no início é esse, né? A humanidade está separada de Deus. Esse é o problema e é isso que a Bíblia vem nos ensinar a como resolver, como Deus resolveu resolver esse problema. Que é o quê? Se o problema é a nossa separação de Deus, então é como Ele vai nos unir novamente a Ele. Esse é o grande plano dele. E é isso que a Bíblia fala, é disso que a Bíblia se trata, né? Então, lá no comecinho, já em Gênesis 3, existiu a primeira menção de Jesus na Bíblia, né? Quando Deus falou para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, que é a descendência de quem? A descendência da serpente. Então, porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, que é a Eva, né? Entre a sua descendência, a descendência do mal, e a descendência da mulher, que é a humanidade, este lhe ferirá a cabeça. Quem é o descendente da mulher? É Jesus. E você lhe ferirá o calcanhar. Então, esmagando a cabeça da serpente, que representa quem? Representava o caos, né? Na cultura da Mesopotâmia, que a gente viu semana passada. Então, esmagando a cabeça da serpente, você mata a morte, você mata o caos, você destrói o mal. O mal termina aqui, no momento que esse descendente, que é Jesus, vai destruir a serpente, né? Então, lá em Gênesis, já houve essa primeira menção de que Deus enviaria essa solução para nos unir novamente a Ele. E aqui inicia, então, o enredo da salvação. Então, a gente falou um pouquinho da criação e a ordem, a queda e o caos, agora a gente vai entrar na como que foi esse plano de Deus. Então, bem lá no começo e até hoje é assim. Tudo que a gente faz tem suas consequências. Tudo. Na sequência de Gênesis, a gente vê, então, sobre Caim e Abel, primeiro homicídio, o dilúvio com Noé. Logo depois do dilúvio, o que aconteceu? Tudo voltou ao caos. Posteriormente, é relatado o quê? A Torre de Babel, a confusão, a dispersão. A Torre de Babel, o que é? De novo, o ser humano querendo se igualar a Deus, querendo construir uma torre que chegue até o céu e que fala, eu não preciso de Deus. De novo, a independência de Deus, né? E de novo, o ser humano cai no caos. Então, é sempre esse retorno, essa volta.
E ao mesmo tempo sempre existe um movimento de Deus em direção à humanidade, pela graça, pela misericórdia dele. E aí Deus, nesse plano dele, o que acontece? Ele chama o Abraão. Quem que era o Abraão? O Abraão era um ancião já, era um senhor, né? E ele vivia num vilarejo, e o pai dele o que ele fazia? Ele construía ídolos, ele fazia estátuas, deuses, era idólatra, então provavelmente ele também era, mas Deus escolheu ele por algum motivo. Ele não tinha mérito nenhum, ele usava de subterfúgios, ele mentia, mas Deus, pela graça dele, escolheu Abraão e falou assim: Abraão, sai da sua casa, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e a tua descendência, olha, ele era casado, né, com a Sara, só que ele não tinha filhos, a Sara era estéril. E Deus falou: a tua descendência vai ser tão grande como a quantidade de estrelas que você vê no céu, ou os grãos de areia, que você não consegue contar. Então, Abraão falou assim: nossa, eu com essa idade não tenho filhos, como que Deus vai fazer isso? É uma coisa incrível, né? E Deus ainda falou mais, ele falou: em ti serão benditas todas as nações. Quer dizer, além de eu ser o patriarca principal, primeiro, que Deus está chamando, ainda não vai ser só uma família que vou ter um filho, não, vou ter tantos descendentes que não vai dar nem para contar. E realmente é assim até hoje. A gente sabe que não é só o povo de Israel, o povo da Arábia, né? Os outros descendentes dele, outros povos, né? Não foi só de Israel. É bem interessante isso. Aí depois de 20 anos que Deus chamou ele, veio Isaac. O Isaac era pai de Esaú e Jacó, e havia muitos conflitos familiares na família do Isaac. Isaac teve, então, um dos filhos dele foi o Jacó, e o Jacó teve mais conflitos familiares ainda. Isso daqui, lendo toda a história, é muito bacana vocês lerem. O Jacó teve 12 filhos, homens, que deram início às 12 tribos de Israel. Posteriormente, Deus mesmo mudou o nome de Jacó para Israel, né? Então, ele também foi um patriarca, que é o sonho que ele teve quando Deus falou com ele nessa visão da escada, né? Indo para o céu. E um dos filhos de Jacó, um dos mais novos, era o José. Lembra que eu falei, né? Tinha muito conflito familiar, muita briga, muita intriga, muita confusão. É impressionante, né? Como Deus é misericordioso. Para usar uma família assim, ele nunca usou pessoas perfeitas, mesmo porque isso não existe, né? Então, os 10 irmãos dele venderam ele para o Egito. E o José foi feito escravo no Egito. Só que ele era tão bom, Deus falou com ele, abençoou tanto, que ele conseguiu se tornar o braço direito de quem? Do faraó. O faraó era o rei do Egito. Teve muitos faraós, né? Então, esse daqui realmente caiu nas graças do faraó. E aí, numa época que teve muita fome lá em Israel, o que aconteceu? A família dele foi até o Egito e eles se reencontraram. E o José falou uma coisa muito bonita para os irmãos. Falou assim: olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa vida de muitos não é só deles e da família deles, mas é de todo o povo, né? No Egito aconteceu o seguinte: no Egito, depois de vários anos, essa família se multiplicou, porque eles migraram para o Egito, não só eles, mas as esposas, os filhos e tal, e foram crescendo, se prosperaram muito e tal. Só que com o tempo, realmente se transformaram num povo que passou a ser uma ameaça para os egípcios. E aí o faraó lá no futuro pensou assim: puxa, que perigo, né? Se eles se rebelarem, não dá para a gente tratar eles tão bem igual a gente tratou José. E de ameaça eles passaram a ser escravos. E eles foram escravos no Egito por 400 anos. Imagina, 4 séculos
essa família e os descendentes sofrendo por conta dessa migração, né, que foi feita. Então, após 400 anos, o que aconteceu? Deus chamou Moisés. Então, lembra, ele chamou Abraão lá atrás, a família dele. Agora, depois de 400 anos, ele chamou, olha, Moisés está aqui, não sei se dá para ver, ajoelhado, diante da sarça ardente. Achei tão bonito esse desenho. Aqui a sarça ardente, né? E as sandálias dele, porque era o solo sagrado. E Deus falando com Moisés, né? Falou, eu sou o Deus do seu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Vá agora, eu te envio para o faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, a fim de me adorar. Então, foi assim que Moisés foi chamado. Mas quem era Faraó? O Faraó não é um simples rei, né? O Faraó, ele era a encarnação, ele era considerado a encarnação de um Deus que eles adoravam, que era esse Amon-Ra, e ele usava uma coroa com uma serpente. Vocês conseguem ver aqui a serpente? Eu não sei se dá para ver com essa luz. Olha que detalhe. Isso aqui é uma serpente que ficava. Vocês já viram filmes de Cleópatra, filmes assim, né? Vocês já viram, né? Que tem esse chapeuzinho. Isso aqui é uma serpente. Vocês lembram que a serpente significava lá na Mesopotâmia? Caos. O caos, né? Então, assim, é interessante porque para os egípcios não devia significar caos, mas, biblicamente, teologicamente falando, é interessante isso, né? Então, esse Deus, Amon-Ra, ele estava alinhado ao caos, ou seja, ele está alinhado com o nosso Deus Criador, da ordem? Não, ele está alinhado ao caos. Então ele era contra o povo escolhido de Deus, contra o Deus da ordem, da vida, e não do caos. Então aqui o faraó, esse faraó futuro, né, depois de 400 anos, ele se tornou inimigo, e ele era inimigo de Deus e do povo de Deus. Aí Deus, através de Moisés, lançou as 10 pragas, lembra? Um monte de praga, né? Contra os egípcios, e cada uma dessas pragas simbolizava um deus egípcio, que sustentava a ordem do cosmos, incluindo o primogênito, que é a 10ª praga. O primogênito de Faraó também era considerado um deus egípcio. Ou seja, vocês lembram que Deus mais abomina, nosso Deus mais abomina? É a idolatria, né? E é justamente o que o povo egípcio era, muito idólatra. Então, cada praga tinha um significado contra um deus do Egito. Deus se refere a Israel como o filho mais velho. Lembra que o filho mais velho do faraó morreu nessa última praga, né? E Deus considerava Israel, o povo dele, como o filho mais velho. E a morte do primogênito do faraó é o seguinte: Deus é bom, mas ele não tolera que a gente brinque com a santidade dele. Deus se opõe a todo tipo de encarnação da serpente. Deus derrota cada deus para mostrar ao povo de Israel e aos egípcios que ele é o único Deus do cosmos, da ordem, e somente a ele nós devemos adoração. Aí no Êxodo, então, tinha 2 grupos de pessoas, os salvos. Lembra, eles colocaram, o que eles tinham que fazer para ser salvos? Eles tiveram que matar um carneirinho. Cada família matava o carneirinho, pegava o sangue do carneirinho e colocava no umbral da porta. E ia passar o anjo da morte, ia matar todo o primogênito. Mas, quando o anjo da morte visse aquele sangue daquele cordeirinho de 1 ano, inocente e tal, ele ia passar direto e não ia matar. Não ia pegar nenhuma daquelas famílias, né? E isso também já é uma menção, aqui é o Novo Testamento. O Cordeiro inocente, para nós quem é? Jesus, que foi sacrificado. Ele era inocente, foi sacrificado naquele dia. E aqui foi a Páscoa, né? A primeira comemoração da Páscoa. Então, Jesus é o Cordeiro Pascal. E o nome Jesus significa Yahvé salva, Deus salva. E lembra que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
né? Então, os salvos são esses que creem nesse sangue do Cordeiro inocente, que foi sacrificado pelos meus pecados. E aqui é interessante, porque tem um outro paralelo que é feito, né? Olha que interessante. Lembra que a gente falou semana passada que no Gênesis, Deus criou o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. Quando chegou no Êxodo, Êxodo significa saída do povo do Egito, né? Da escravidão. Deus colocou o quê? Uma coluna de fogo para no frio, né? No deserto, no gelado, para aquecer e também para iluminar o caminho do povo no deserto. E colocou uma coluna de nuvem no sol, porque no deserto é muito quente, e isso aqui fazia uma sombra, né, essa nuvem. E outra coisa também, bem na saída, né, lembra que o exército do faraó foi perseguir os israelitas. E aí havia uma coluna de fogo protegendo os israelitas, isso significa luz sobre o povo de Deus, e colocou uma nuvem separando os egípcios. Essa nuvem trouxe trevas, escuridão. Então, é como se fosse uma recriação do dia e à noite, uma nova criação acontecendo aqui. Da mesma forma, como Deus fez, separou mar e terra, né? Lá bem na primeira criação, nessa nova criação, o que acontece? Quando Moisés não, ele mandou abrir, né? Mas Deus abriu o mar e separou de novo a água da terra seca, e o povo conseguiu atravessar. Então é como se Deus estivesse recriando tudo para esse povo escolhido por Ele. E também houve uma mudança. Como lá no Gênesis, Deus habitava com o ser humano, né, com Adão e Eva, no Jardim do Éden. Agora, aqui era a presença de Deus, era onde eles se encontravam. Agora, no Êxodo, o que acontece? Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo. E era aqui que Deus ficaria e simbolizaria a presença de Deus no meio do povo. Então, quem era o povo de Israel? Aqui também é um paralelo conosco. Era um povo distante de Deus, amado por Deus e que foi resgatado por Deus. Nós, cristãos da igreja, também acreditamos nisso. Nós estávamos distantes de Deus, somos amados por Deus e fomos resgatados por Deus. E toda a humanidade precisa ter sua imagem restaurada, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós perdemos isso na queda, e agora nós precisamos que essa imagem seja restaurada e sejamos novamente imagem e semelhança de Deus. E vocês se lembram também que houve uma vocação lá no início, né? Adão e Eva precisavam depender muito de Deus, né? O povo de Israel também precisa depender de Deus para quê? Para sobreviver, para ter vida. Deus fez uma aliança lá com Israel lá no Monte Sinai, né? Com o Moisés. Aí, lembra que tinha as duas árvores? Do mesmo modo agora, Deus deu dois caminhos, obediência ou desobediência, lá em Deuteronômio 28. Vocês escolhem se vão me obedecer, seguir as minhas leis, ou se vocês vão preferir desobedecer. Vocês têm a escolha. Vocês podem comer de todas as árvores. Esta aqui, não comam. Porque se comerem, vocês vão morrer. Do mesmo modo agora, se houver desobediência, haverá consequências. E uma das consequências é o quê? Exílio. O povo vai se tornar escravo novamente. Não no Egito, mas em algum outro povo. O Israel ficou sob o domínio de várias nações, né? Vários impérios. E aqui Deus já estava advertindo, falando, olha, se vocês desobedecerem, uma das consequências vai ser essa. Vai voltar ao caos e à escravidão. Outra coisa, qual era a vocação deles? Refletir o caráter de Deus para toda a criação. E agora, para a nação de Israel, é refletir o caráter de Deus para todas as demais nações. Porque eu quero que vocês sejam reino
de sacerdotes. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E aqui ele encontrava o pessoal no Éden, e agora ele encontra, a presença dele se encontra no tabernáculo. Então, Moisés subiu lá no Monte Sinai. E lá, naquela montanha, ele recebeu a Tábua dos 10 Mandamentos e mais uma série de orientações e leis para que ele repassasse para o povo de Israel, né? Aqui só um adendo, tá? Jesus é o cumprimento da própria lei, porque ele mostrava o caráter perfeito de Deus. Então, Jesus estava muito acima de tudo. E ele próprio não tinha nenhum erro, nenhum pecado. Então, na aliança com Israel foi resgatado da opressão do Egito, para caminhar com Deus como uma nação sacerdotal e para refletir a imagem de Deus, né? Nós cristãos, hoje, também fomos resgatados para caminhar com Deus como igreja, né? E para recuperarmos a nossa identidade, nossa imagem e semelhança de Deus. Aqui está o Monte Sinai. O Monte Sinai existia até hoje, aqui no sul da península do Sinai, Israel, Egito, né? O povo estava aqui. Aí é nesse monte aqui que Moisés subiu para falar com Deus. Aí o que acontece, né? Esse daqui quem que é? Esse daqui é o outro deus do Egito, chama Apis. O que é Apis? Não sei como te fala. Ele também usa esse chapéuzinho das serpentes. Aqui é um touro, que representava o quê? A força do Império Egípcio, alguma coisa assim, né? E tinha também isso aqui, na verdade, o Ureus também é um deus. Essa cobrinha aqui, que representa para nós o caos, também era um deus egípcio. Aí, vocês viram aqui, né? E vocês já viram isso aqui? Em Nova York, é aquele touro lá famoso, né? Que tem lá. E eu não sabia, mas em São Paulo fizeram um também. Vocês sabiam disso? No final do ano passado colocaram um também, né? Na frente da Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Qualquer semelhança não era coincidência. Aí fala assim, olha, quando Moisés subiu lá naquele monte Sinai, o que aconteceu? Ele ficou um tempão, mas um tempão, 40 dias, já pensou? E ele falou assim, vocês me esperem, que eu vou lá falar com Deus e aí depois eu volto, mas vocês me esperem. Aí o povo ficou muito impaciente, eles falaram assim, mas que absurdo, Moisés tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto, onde já se viu, e começaram a reclamar, e eles chegaram para o Arão era irmão do Moisés, e falou assim, olha, faz para nós um outro Deus, um bezerro de ouro, que representa aquele Apis lá atrás, porque eles conheciam a cultura egípcia, né? Eles estavam conhecendo esse Deus, que já tinha feito tantos milagres, tanta coisa maravilhosa, salvou eles, tirou eles da escravidão, e o que acontece? De repente eles esqueceram, parece, de tantas bênçãos, né? Maná, um monte de coisa que Deus já tinha dado para eles, e eles falaram assim, faz um Deus para a gente, porque a gente vai adorar esse Deus. E aí o Arão, né? O Arão gostava de likes, ele gostava de popularidade, ele falou, tá bom, então todo mundo me traz ouro aí, todo ouro que vocês tiverem, todo metal precioso. Ele derreteu e fez esse bezerro de ouro, né? E aí quando o Moisés desceu, né? Outra coisa interessante aqui, eles deram um nome. Que nome que eles deram para esse bezerro? Apis? Não, eles chamaram de Yahvé. Eles chamaram de Deus, né? Foi esse daqui que tirou a gente do Egito. Olha a confusão que fizeram, que bagunça, né? Porque, como assim, né? Aqui eles já sabiam que eles não podiam adorar ídolos, mas eles fizeram exatamente isso. Eles tinham que acreditar em alguma coisa que eles pudessem palpar e manipular. Alguma coisa que eles acreditassem que podia realmente fazer, pedir para aquele bezerro de ouro, ou seja lá o que fosse, para fazer o que eles queriam que fosse feito. Era assim que eles acreditavam que o Deus deles funcionava.
eles fazendo sacrifícios para esses deuses obedecendo o que eles queriam, fazendo a vontade deles. Eles não tinham noção de que Deus é Deus e faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Então não é porque Deus não te ouviu naquela hora que ele deixou de ser Deus ou deixou de existir. Não, ele faz como ele quer. Então, eles chamaram esse bezerro de Yahvé, e aí cabe um pensamento para nós. Tem alguma coisa que você chama de Deus, seu Deus? Algum objeto? Será que não tem alguma coisa que a gente adora? Alguma coisa que é um ídolo para nós, que nos consideramos cristãos? É para pensar. Pode ser que tenha, né? A gente estudou sobre idolatria, né? No mês retrasado. Então, Israel tinha saído do Egito, mas será que o Egito saiu de Israel? No momento que eles cometeram um pecado tão grave desses, significava que dentro deles a idolatria ainda estava lá no coração. Então, eles saíram fisicamente do Egito, mas estavam carregando muitas coisas, muitos valores, né, do Egito ali. E do mesmo modo a gente precisa se perguntar, Jesus me salvou do inferno, mas será que o inferno saiu de mim? Será que não tem muito caos aqui dentro também? Por aí a gente vê que o Egito influenciou demais a cultura, costumes, religião dos israelitas. Sair do Egito foi só o início daquela nova criação que a gente comentou agora há pouco. E o Egito, o caos, precisa sair dos nossos corações, porque o nosso Deus não é manipulável. Ele não é um Deus que faz o que a gente quer do jeito que a gente quer. Não, é do jeito que Ele quer, sempre. Porque Ele é Deus. E aqui, só lembrando dessa frase, o coração humano é uma fábrica de ídolos, que Calvino falou. E a gente tem que realmente tomar cuidado com isso. Aí, Israel continuou existindo e continuou conquistando as terras ao redor, como Deus havia ordenado. E eles precisavam de líderes, né? Porque teve Moisés, depois Josué e Caleb e tal, e eles precisavam de líderes. Surgiram alguns anciãos e depois vieram os juízes. Quem eram os juízes? Você pensa que juiz é alguém assim? Juiz não era assim naquele tempo. Eles chamavam de juízes, eram como se fossem líderes tribais. E esses grandes líderes tinham influência, às vezes, não sobre todo o povo, mas pelo menos sobre a tribo em que ele estava. E houve muitos juízes naquela época para liderar o povo. Só que o povo continuava instável, idólatra, infiel, e era semelhante aos povos vizinhos deles. Eles não eram semelhantes a Yahvé. Eles eram semelhantes aos povos vizinhos, que eram o quê? Idólatras, né? Os líderes nem sempre eram capacitados para unir a nação e torná-la adoradora a Yahvé, ao Deus, né? Eles nem sempre, ou seja, houve líderes que eram bem ruinzinhos, bem idólatras também, confusos. A Débora é uma exceção. Débora é gente fina, né, Joel? Débora é gente fina. Muito. O Gideão, o Jefté, o Sansão foram, assim, chamados por Deus, mas, assim, por exemplo, Sansão era um cara, assim, fanfarrão. Ele era bem polêmico, né? Mas, assim, Deus usou essas pessoas, né? E, por fim, chegou Samuel. Samuel foi muito usado por Deus, foi um líder, um juiz, um profeta, uma pessoa, assim, realmente muito importante, né? Lembrando daquela frase, sempre existe um movimento de Deus em direção à humanidade. Então falamos do patriarca, Israel saiu do Egito, Egito não saiu de Israel, os juízes, e agora vieram quem? Os reis, né? Então Samuel foi o último profeta, o último grande profeta, e na época dele, o que aconteceu? O povo falou assim, todos os povos ao redor têm reis, por que só a gente tem rei, a gente tem juiz? Eu quero rei, começaram a pedir reis, algum rei governasse eles. Samuel ficou muito triste com isso, porque ele viu que o povo queria só porque os outros
tinham. Não é porque eles queriam, porque isso iria agradar a Deus. Não é porque Deus quisesse. Mas Deus falou assim para Samuel: Samuel, tudo bem, não precisa ficar chateado com isso não. Eu vou mandar um rei para eles, do jeito que eles querem. E quem que foi que foi o primeiro rei? Nossa, quanta letra, né? Eu tive que repetir esse slide. O primeiro rei que Deus mandou foi Saul. O Saul era um cara assim bem capacitado inicialmente, só que ele era extremamente vaidoso, um cara assim, esse sim gostava muito de likes, né? Se tivesse rede social naquela época, esse daí, né? E toda vez que, quando Deus chamou Davi e falou: Davi vai ser o próximo rei, o que aconteceu? Ele ficou com muito ciúme do Davi. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. O Davi era um cara temente a Deus, né? Mas quando o Davi voltava de uma batalha e tal, a mulherada toda assim: Davi, Davi, né? Aí o Saul ficava com ciúme, falava assim: mas que coisa chata, né? Eu que sou rei, não é ele e tal. E chegou ao ponto do Davi querer matá-lo mesmo. E várias vezes ele tentou matar o Davi, várias vezes. Só que o Davi, ele sabia, ele teve chance de matar o Saul também, mas ele era temente a Deus. Ele falava assim: não, enquanto ele for rei, ele é rei, eu sou súdito. Ele nunca fez isso, né? Mas ele teve a chance, mas ele não fez. Até que o Saul morreu numa batalha, né? Numa das batalhas, e o Davi, depois de um tempo, assumiu o trono, então. Aí, eu não falei aqui antes, né? No final do tempo dos juízes também, o que aconteceu? A Arca da Aliança, que era o item mais importante, mais valioso, que ficava no tabernáculo. O tabernáculo era uma cabana que funcionava como se fosse um templo, só que era um templo móvel. Tinha que ser móvel, por quê? Tinha que ser prático. Uma cabana, imagina a cabana, você vai acampar, né? A escoteira aqui vai acampar e tal. Aí tem aquela cabana, você monta e desmonta, né? Então, como eles eram nômades no deserto, eles tinham que ir. Então, ele ia para um lugar, montava aqui, depois desmontava, fazia em outro lugar e tal. Então, a Arca da Aliança era uma caixa onde colocavam itens sagrados. E aquilo representava a presença de Deus, né? E era muito, muito importante, muito sagrado mesmo. E os filisteus, que eram os inimigos, eles levaram, eles roubaram, eles conseguiram acesso a essa arca. Isso para mostrar como o povo israelita estava realmente sem líderes capacitados, estava enfraquecido, né? Aí, quando Davi assumiu o trono, o que ele fez? Ele conseguiu recuperar a arca, ele uniu as 12 tribos, lembra que estava bem desunida, né? Vários líderes. Então, aqui ele uniu as 12 tribos de Israel. E Deus ficou muito feliz com Davi, eles eram muito amigos, assim, muito... Davi tinha uma intimidade com Deus mesmo, né? E Deus anunciou, então, que haveria um descendente de Davi, que seria um rei e que libertaria Israel, né? E esse descendente... só que o Davi não sabia ainda quem é, a gente não sabia ainda quem era esse descendente, né? Então, um dos filhos de Davi foi quem? Foi Salomão. Quando Davi morreu, depois de um tempão, o que aconteceu? Salomão subiu ao trono. E olha só que bonitinho, Salomão pediu o que para Deus? Deus falou para Salomão: olha, você pede o que você quiser que eu vou te dar. Já pensou se Deus falasse isso para você? O que você ia pedir, né? Salomão pediu o quê? Sabedoria. E Deus se agradou tanto daquele pedido dele, puxa, sabedoria, olha que legal, né? E então ele começou muito bem. Ele construiu o templo de Jerusalém, só que ele teve um problema, ele casou com um monte de mulheres pagãs, inclusive a filha do faraó. Olha que coisa! E ele passou a adorar os deuses dessas mulheres pagãs. E o que aconteceu? Ele se desviou do Senhor. Então ele terminou mal. Ele começou bem, mas terminou muito mal. Logo depois que ele morreu, o filho assumiu, e aí surgiram um monte de reis e uma divisão importante daqui do reino de Israel, reino do norte e o reino do sul.
Israel com 10 tribos ao norte e Judá com 2 tribos ao sul. E o enfraquecimento novamente, né, do povo, né, daquele país. Aqui tem... Gente, aqui vocês conseguem ler o nome de todos os reis? Vocês têm que decorar isso aqui para ter na prova. Olha só, tem um monte de nomezinho aqui. Bom, aqui uma coisa interessante. Estou terminando. Aqui, vocês já ouviram falar de Marcião? Marcião de Sinope, não sei como fala. Esse Marcião criou uma heresia que chamava marcionismo. Ele era um cara, acho que ele foi bispo lá no 1º, 2º século da igreja cristã. E ele começou a estudar o Velho e o Novo Testamento. Ele falava assim, mas Deus do Novo Testamento é completamente diferente do Velho. Porque, olha, se a gente vê até aqui essa história, né, incluindo dos patriarcas até, eu falei que dos patriarcas teve um monte de problema de família, depois teve os juízes, um monte de problema também, um monte de guerra, os reis também, um monte de guerra, um monte de matança, um monte de coisa. Mas fala assim, não, esse Deus não pode ser o mesmo, né? E ele começou a divulgar essas ideias. E ele começou a ensinar que não é o mesmo Deus. Por uma série de razões, lá, teorias dele, né? O triste é que até hoje em dia, vários cristãos acreditam nisso, né? Pastores, às vezes, pregam esse tipo de coisa. E é muito perigoso, gente, porque a Bíblia é uma só. É a Bíblia. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento. Não mudou nada. É sempre Ele tomando a iniciativa de nos procurar em misericórdia, em graça. Ele podia já ter largado a gente faz tempo. A gente não estaria aqui hoje, né? E o próprio Jesus ancorou os ensinamentos dele ao Velho Testamento. Lembra? Ele citou muitas vezes o Velho Testamento para nós, na Bíblia. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que o próprio Jesus ancorou esses ensinos dele. E Deus é amor desde a criação. Ele virou e falou assim, viu Deus que tudo era muito bom. Então, Jesus, assim como o Pai, também avisou sempre das consequências. Quem não aceitar o reino de Deus, o que ia acontecer? É como a ruína, né? A casa que é construída na areia. Jesus avisou várias vezes, né? Quem não aceitar o Filho, que é Ele mesmo, né? É como quem constrói a casa na areia. Vem a tempestade e derruba e cai, que significa a morte, né? Então, falamos um pouquinho dos juízes e os reis. E agora, para finalizar, os profetas. A gente vai ver que sempre se repetiu Gênesis 3, né? Parece que sempre foi uma repetição. A gente vê a história de Israel, de acordo com a Bíblia, é como se fosse a nossa história. A gente vê a nossa história acontecendo, né? Então, teve muitos reis do Reino do Norte, o Reino do Sul, mas bem poucos foram fiéis a Deus, foram fiéis àquela aliança, né, que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai. E Deus avisou constantemente, olha, se vocês quebrarem essa aliança, vocês vão para o exílio. O exílio significava morte, né? Na Babilônia, é escravidão, é caos. Novamente, não é só no Egito. Vocês não podem quebrar essa aliança. É questão de vida ou morte. Então, o Adão e Eva, eles foram exilados do Éden, sem a presença de Deus. Então, do mesmo modo, aqui é como se fosse um paralelo. É a repetição do Gênesis 3. Aí, o que acontece? Aí surgiram vários profetas. E esses profetas, o que eles tinham de diferente dos juízes e dos reis anteriores? Eles tinham um apego muito grande à aliança, uma confiança, dependência e dedicação a Deus sincera, uma coisa verdadeira. Eles conheciam muito bem o caráter divino. E esse caráter, em Êxodo, lá no começo já falava, Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, mantém o seu amor a milhares, perdoa a maldade, a rebelião e o pecado.
contudo, não deixa de punir o culpado. Então, os profetas conheciam essa característica de Deus, esse caráter de Deus. E eles anunciam, então, eles começam a anunciar que Deus voltaria a habitar entre o povo novamente. Mas como que ele iria habitar? Lembra, ele já habitou uma vez lá no Éden, já habitou no tabernáculo, na Arca da Aliança, né? Já habitou... Como que ele ia voltar a habitar, né? Então, para isso, os israelitas tinham algumas interpretações. Eles achavam que ia ser um general igual a Davi, porque, afinal de contas, se Deus prometeu que um descendente seria davídico, né, o descendente de Davi, que seria o novo rei, então, puxa, Davi era um herói da nação, um dos maiores heróis que Israel já teve, né? Então, vai ser alguém como Davi, um descendente de Davi. Um militar, né? Aí, então, aqui só alguns exemplos de profetas, né? Então, o Amós, que era muito preocupado com a justiça social, ele falava que ia vir um rei davídico, ele confirmou aquilo. Jeremias, ele falou assim, Deus vai capacitar o povo a viver conforme os preceitos dele mesmo. O problema não era a lei, sim o coração humano. Isaías falou que o próprio Deus vai salvar o cosmos. Lembra que a gente sempre lê no Natal? Isaías 41, né, que fala de virar o príncipe da paz, né? O Ezequiel teve uma visão terrível. Ele falou, ele viu o mundo como se fosse um cemitério gigante. Só que aí veio um sopro de vida e as pessoas foram ressuscitando aqueles vales dos ossos secos, né? Já pensou num negócio desse? E o Joel, reconciliação definitiva de Yahvé com a nação. Aí, cena dos próximos capítulos. A chegada do Messias. Tá? Então, semana que vem vai ser a realização dessas profecias lá do Velho Testamento. A chegada do Messias. Vai ser Natal. Tá bom? Não sei se alguém tem algum comentário, alguma coisa.